Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos à terceira lição do podcast Roteiro Team. Hoje temos uma história maravilhosa para estudarmos. Essa história é realmente muito boa, de mais um dos milagres que Jesus realizou aqui na Terra. E hoje estamos aqui com o Jonatas. Seja bem-vindo, Jonatas. E aí, pessoal, meu nome é Jonatas e eu sou da igreja do Chablândia. Seja muito bem-vindo, Jonatas. Jonas, novamente aqui com a gente. Seja bem-vindo de volta, Jonas. Obrigado. Reforçando aí, tenho 14 anos, sou da igreja de São Mateus. Novamente um oi aí pra rapaziada da minha classe. Isso aí. E por fim estamos aqui com a Naila. Seja muito bem-vinda, Naila. Obrigada. Oi, gente! Eu sou a Naila, eu tenho 15 anos e eu sou da igreja da Parada Inglesa. Isso aí. Então vamos começar analisando essa ilustração? Vamos lá ver. O que vocês enxergam aí? Um homem doente. Homem deitado, né? Doente. Homem deitado. Depois, ali atrás... Parece que ele ressurgiu ali, alguma coisa Ali em do cima é tipo. ele com uma maca. Ele É? depois de verdade. curado, né? Parece que ele ressurgiu ali, alguma coisa assim, desse gênero. Muito bom. E o título dessa lição, novamente uma pergunta, é: você quer ser curado? E o texto-chave se encontra em João 5, 6 e 8. Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e ande. A história do paralítico, ela nos lembra do poder de Deus para curar as nossas enfermidades, mas tem um detalhe que é intrigante, né? Que é por que Jesus perguntou se aquele homem queria ser curado. Afinal, ele estava junto ao tanque que tinha tinha reputação de ser um local de cura, né? E aí fala também, né, que a gente deve se perguntar se a gente realmente estamos interessados, se nós realmente estamos interessados em nos livrar dos velhos hábitos que tornam a alma cansada. Vamos ser realistas que geralmente o que alimenta o cansaço da alma é uma dieta diária de escolhas destrutivas. Esta lição nos dá a oportunidade de refletirmos se a gente realmente deseja ser liberto de nossas doenças espirituais. E mais importante do que isso, a lição dessa semana nos oferece a esperança por meio da cura em Jesus. Amém? Amém. Então vamos lá. Jesus ele realizou muitos milagres, como a gente sabe. E uma das situações interessantes foi a de um homem que ele estava paralítico há 38 anos e que se encontrava próximo ao tanque de Betesda. Vamos ler essa história na Bíblia? Ela se encontra lá em João de 5, de 1 a 19. Então vamos começar. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: o homem me curou, me disse. O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Eles perguntaram: quem é esse homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem havia sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. E aquele homem foi e anunciou a todos os judeus que Jesus havia o curado. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus, procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu: Disse-lhes na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o Pai não o fizer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Exatamente. Então, vamos para uma pergunta aqui. Por que vocês acham que Jesus ele perguntou ao homem paralítico: Você quer ficar curado? Tipo assim, que pergunta é essa que se faça a um doente há 38 anos? Não é óbvio que ele estava ali porque desejava ser curado? Acho que ele se referia a uma cura espiritual, assim, uma cura, tipo assim, de ele aceitar Jesus, de ele ser uma nova pessoa, né? De ele entregar o ser dele pra Jesus e aceitar ele como Salvador. Exatamente. Eu acho que ele perguntou porque para ele ser curado ele teria que pagar um preço, que seria abandonar a vida de pecado e se arrepender de tudo que ele já tinha cometido e não pecar mais. Então acho que por isso que ele perguntou. Sim. Exatamente. Também na lição falou, né, que ele tinha uma vida de pecado e também, já que essa pergunta é meio óbvia, ele não estava se dispondo a carregar ele até o tanque. Ele queria dar uma solução pro problema dele. Exato. Eu acho que essa pergunta ela traz algumas coisas interessantes. Primeiro, óbvio, respeito ao livre-arbítrio. Jesus ele não impõe a cura a ninguém. Ele queria tipo que o homem expressasse a vontade dele, mostrando que a fé e o desejo de transformação, eles são essenciais para que a mudança aconteça. Segundo, despertar o desejo de transformação. Ele estava paralítico há 38 anos. Será mesmo que ele não estava já acostumado? Porque ele ficava naquele tanque todos os dias, querendo que se ele conseguisse ser o primeiro a chegar ali, ele ia ser curado. Ele era um paralítico. Vocês acham que o paralítico tem a condição de ganhar na corrida de alguém? É um pouco contraditório, né? A pergunta que Jesus fez levava ele a refletir. Será que ele realmente queria uma nova vida de responsabilidades? Será que ele queria os novos desafios que a cura traria? Em terceiro, mostrar que a cura, como vocês disseram, foi o ponto que vocês abordaram, que a cura não era apenas física. Talvez aquele homem tivesse cometido muitas escolhas erradas, tivesse, quisesse não restaurar só o corpo dele, mas sim a sua espiritualidade, tanto que mais tarde Jesus afirma, como a gente leu, não peque mais para que não te suceda algo pior, né? Jesus sabia que aquele homem não precisava só de um milagre físico. Explicando a tradição do tanque de Betesda, existe uma tradição de que algo sobrenatural acontecia, de que um anjo ele passava e agitava as águas, né? E o primeiro que pulasse ali no tanque, quando as águas fossem agitadas, ele seria curado de qualquer doença que ele tivesse. E centenas de sofredores, eles visitavam esse lugar, mas era tão grande a aglomeração de pessoas quando a água era agitada que homens, mulheres e crianças eram pisoteados. Muitos dos que conseguiam alcançar o tanque morriam à beira dele. Olha que situação, né? Jesus ele não se prontificou a carregar este homem até o tanque, mas lhe ofereceu algo ainda melhor. Apenas lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Sem esperar uma segunda ordem, o homem creu e obedeceu. O que o salvou? A fé. A fé. A fé. A fé salvou esse homem. Então vamos para terça-feira? Você pode ler pra gente? Naila, a primeira curiosidade aqui? Uhum. A agitação das águas do tanque de Betesda era real. A explicação para esse fenômeno natural se encontra no fato de que havia várias fontes intermitentes em Jerusalém, nas quais a água jorrava forte por um tempo e depois diminuía. As pessoas, por tradição, pensavam que isso era algo sobrenatural. Exatamente, explicando aí a tradução. Lê essa de baixo pra gente, por favor. De baixo. Por causa desse milagre, Jesus foi arrastado até o Sinédrio, a Suprema Corte dos Judeus, e acusado de transgressão ao sábado e também de blasfêmia. A intenção dos líderes da nação era acabar com a influência de Jesus sobre o povo. Eles foram movidos por inveja. Exato, lê mais uma pra gente. Em um segundo encontro, Jesus advertiu o ex-paralítico a não pecar mais. Isso indica que sua vida anterior tinha sido de pecado. A cura física deveria ser acompanhada da cura espiritual.
Aí vem uma pergunta. O que vocês acham que hoje impede a gente, o que segura a gente de querer ser curado? Escolhas ruins que a gente pode fazer no dia a dia, maus hábitos, tudo isso influencia. Exatamente. O que você acha? Que Ah, impede, que segura a gente de querer de verdade a cura que Jesus tem pra nos oferecer? Depende muito da pessoa que tá querendo essa cura. Muitas pessoas só querem aceitar Jesus pra ir pro céu e se livrar do inferno, não por amor real de Jesus, entendeu? E outros querem porque realmente amam Jesus, porque realmente reconhecem o sacrifício dele, que ele fez por toda a humanidade. Exatamente. E, por fim, essa lição ela traz mais um ponto também. Ela traz o ponto do sábado. Jesus, ele novamente estava ali para mostrar o verdadeiro sentido do sábado. Conta aí pra gente como que essa lição ela aconteceu, né? Como a gente sabe, essa cura aconteceu no dia de sábado. O que os judeus acharam disso? O que os rabinos acharam? Eles foram mais tomados ali mais pela inveja que eles tinham de Jesus do que dos princípios, de fato. Porque se você for olhar o princípio, o conceito do sábado, ele se resume em um dia para você descansar, né? Para você refletir sobre a criação de Deus. Mas como é um dia separado de você para Deus, é um dia que te permite de praticar boas ações, de pregar o evangelho. Foi isso que Jesus fez. Exatamente. O que você acha, mano? Acho que eles foram movidos totalmente pela inveja, porque Deus fala que o sábado é um dia de descanso, mas também a gente não pode negar fazer o bem ao próximo. Na verdade, é um dia voltado a gente fazer bem pra gente, pro próximo e descansar, né? Então, acho que o único motivo pra eles quererem acabar com isso, terem raiva, foi a inveja. Exatamente. Vocês acham que Jesus, em algum momento, ele deixou de cumprir a lei? Você acha? Não, ele só estava fazendo uma boa ação. O homem estava paralítico há 38 anos. A vida dele devia ter sido muito sofrida. Maçante, com certeza, ficar ali no tanque. E ele libertou o homem daquele sofrimento. Ele não fez nada de errado. Exatamente. Ele estava mostrando a verdadeira essência da lei e não as formalidades que os rabinos tinham imposto ao povo. A gente percebe também que a vinda de Jesus, ela abriu muito a cabeça das pessoas da época. Porque muitas pessoas, os rabinos pregavam que não podia se andar muito no sábado. Né? Muitas pessoas contavam os passos que davam no sábado. Exato, se eu não me engano, eram 300, exceto pra ir à sinagoga, eram tipo, sei lá, 300 metros. Tinha um certo número. Jesus veio pra abrir a cabeça das pessoas. Tanto que ele disse que ele não veio pra descumprir a lei, né? E sim pra cumpri-la de fato. Muitas pessoas entendiam mal a lei naquela época. Mas pra cumprir da forma certa, exatamente. Então, por fim, o milagre que Jesus ele realizou no tanque, ele provocou reações muito diferentes nas pessoas, né? Uns foram atraídos pela bondade e pela misericórdia daquele que se identificou com o Filho de Deus. Porém, como a gente viu, outros rejeitaram ao interpretar que ele era um transgressor da lei que blasfemava, né? E a gente? Que tipo de reação que a gente tem demonstrado na presença de Jesus? Sentimos nossas necessidades dele na nossa vida e o convidamos para que ele permaneça e nos cura? Será que a gente tem feito isso hoje em dia? Ou a gente acha que Jesus não é tão necessário assim e a gente consegue se virar sozinho? A pergunta que Jesus faz a cada um de nós hoje é a mesma que ele fez ao paralítico. Você quer ser curado? Se a resposta for sim, acredite que ele não apenas lhe dará a cura, mas permanecerá ao seu lado para que você não caminhe mais sozinho. Por fim, lê pra gente o texto de sexta-feira, o que tá grifado. Esse daqui da direita. Tá. Isso. Jesus afirmou que o trabalho de aliviar os aflitos estava em harmonia com a lei do sábado. Os anjos de Deus estão sempre trabalhando pela humanidade em sofrimento. Se a interpretação dos judeus sobre a lei fosse correta, então aquele que instituiu o sábado deveria parar seu trabalho e interromper a incessante rotina do universo. Imagina que loucura se da mesma forma que eles paravam tudo, Deus parasse de manter o universo em ordem, Deus simplesmente resolvesse deixar a gente na mão, entre aspas, e Deus não faz isso. Então, o convite de Jesus é para que você realmente queira ser curado. E também que interprete da forma correta,
que siga o exemplo de Jesus da forma como ele seguiu a lei e o amor ao próximo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Vocês, Jonatas, Jonas e Naila. Vejo vocês na próxima lição. Tchau, tchau.